Escutamos o Evangelho e toda essa semana Jesus colocando contradições para os fariseus judeus. Quando de primeira mão escutamos esse Evangelho, pensamos que Jesus está descumprindo a lei judaica e parece ficar estranho aos nossos ouvidos. Era claro, no dia de sábado não podia se fazer trabalho, não podia se colher espigas, não podia arar a terra. Era o dia que Deus estabeleceu para que não só o homem descansasse, mas a terra descansasse. No Antigo Testamento era muito claro essa lei. E agora chega Jesus e começa a fazer, aparentemente, tudo ao contrário. Para isso nós temos que entender quem é Jesus Cristo. Jesus é Deus. Ele é o autor da lei. Ele é o motivo da lei judaica. Então ele tem todo o direito de mudar o sentido. Mas o que Jesus faz? Ele não está descumprindo a lei judaica. Ele está, na verdade, levando ela à perfeição. Era muito claro, no sábado não podia ser trabalhos. Mas em que situação Jesus estava? Eles estavam sentindo fome. E naquele momento passava por um campo de espigas de milho. Que mal eles fizeram? Pegaram milho e comeram. E aí entra uma coisa interessante. Os judeus, os fariseus, eles estavam sempre prontos para acusar as pessoas. Sempre prontos para que a qualquer instante, quando alguém fosse transgressor da lei, fosse justamente acusado. E a crítica de Jesus era essa. Aqueles judeus, aqueles fariseus, estavam prontos para acusar, mas não reconheciam o próprio pecado. Eles conseguiam enxergar o defeito em todas as pessoas. Ao menor descumprimento da lei, eles sabiam falar: olha, vocês estão indo contra a lei judaica, a lei de Deus, em tal ponto. Mas eles não conseguiam enxergar a própria hipocrisia. Eles não conseguiam enxergar que eles estavam sendo injustos no tratamento com as pessoas. Na frente das pessoas eram as melhores. Eles eram santos. Mas por trás dos bastidores, eles modificavam a balança, roubavam dos mais pequenos, não ajudavam os órfãos, não ajudavam as viúvas. Onde estava a religião deles? Onde estava a lei? E Jesus mostra que Ele é a perfeição da lei. E também nos dias de hoje, olhemos para as regras que a igreja coloca, as leis, uma coisa básica. Todo católico cristão deve ir à missa aos domingos. Isto é um preceito básico. Mas, quando estamos doentes, ou quando estamos cuidando de alguém doente, ou estamos num lugar onde não tem a Santa Missa e você não vai no domingo, é pecado? Não. Não precisa nem se confessar com o sacerdote. O que é diferente quando estamos com preguiça, ou quando colocamos um monte de empecilhos aí, a gente não vai na missa. É uma outra história. Ou quando vamos viajar, por exemplo, se você vai para a China e dura 2 dias a viagem, e você sai no sábado, chega na segunda-feira, você pecou? Não, você estava no avião viajando, não tinha como ir na missa no avião. Não tinha como pegar um paraquedas, pular num país mais próximo e participar da missa. Agora nós temos que ter a vigilância. Não podemos usar desse pretexto para fugirmos da lei, que é o que muitas pessoas fazem. Se temos uma lei na igreja que, por exemplo, só pode batizar crianças se pelo menos os padrinhos vivem a fé. E aí você vai para outra paróquia, em outra diocese, você gasta dinheiro com gasolina para fugir da lei da paróquia, para batizar em outro lugar e voltar para a sua paróquia de origem. Tem pessoas que fazem isso, para fugir da lei da paróquia. Então você vai num lugar onde a lei não é tão certamente seguida, para fugir justamente disso, da responsabilidade. O que Jesus quer de nós? Quer que olhemos para Ele, para o sentido da lei. O mesmo vale para a carne na sexta-feira. É pecado comer carne na sexta? É pecado comer carne na sexta. Mas se você tem mais de 60 anos de idade, não é pecado. Se você está doente,
e o seu médico recomendou que você coma carne porque tem as vitaminas, tem potássio, tem um monte de nutrientes minerais que estão na carne e você precisa estar com problema de saúde, então não tem pecado. E a igreja é tão sábia que diz: se porventura o fiel come carne na sexta, ele pode oferecer outra penitência, um sacrifício, uma obra de misericórdia para comutar aquela lei. Entendem que as leis são necessárias para dar ordem à nossa sociedade. E Deus, quando colocou a lei, olha, no sábado não podeis trabalhar, no sábado não podeis fazer isso, só 1000 passos. O que quer dizer com isso? Porque se Deus não tivesse dado essa lei, as pessoas iam se matar de trabalhar. E Ele é tão santo, tão sábio, que Deus sabe que o homem, quando não descansa, não avança. O homem, quando não descansa, o seu cérebro, a sua vida começa a virar uma bagunça. Então Deus é tão inteligente, e sabendo disso que colocou uma lei. Vão trabalhar 6 dias e no 7º o descanso. Para que na outra semana, no dia que se segue, o trabalho possa render muito mais. Porque agora descansado você tem energia para poder trabalhar e fazer aquilo que é necessário. E o sábado foi criado justamente para que as pessoas no seu descanso lembrem-se de Deus, lembrem-se de fazer o que é mais importante em nossa vida, a oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.